Olá, você vai acompanhar agora mais um episódio do podcast Opinião do Especialista, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Eu sou Guilherme Freitas, aluno da Faculdade de Medicina do Einstein, e hoje vamos falar sobre implementação do protocolo sepsi na pediatria. E para isso temos 3 convidadas especiais. Doutora Daniela Nassu Monteiro Medeiros, doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Ciências em Saúde do Hospital Israelita Albert Einstein, médica do Centro de Terapia Intensiva do hospital de mesma instituição e responsável pela implementação do protocolo sepsi do Hospital em Boimirim. Segunda convidada é a doutora Cristiane Freitas Pizarro, mestre em Pediatria pela Faculdade de Medicina da USP, médica do Centro de Terapia Intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein e integrante do grupo de sepsi pediátrico do hospital de mesma instituição. E por último, mas não menos importante, doutora Marta Pessoa Cardoso, mestre em Pediatria pela Faculdade de Medicina da USP, médica do Centro de Terapia Intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein e integrante do grupo sepsi pediátrico do hospital de mesma instituição. Tudo bem com vocês, doutoras? Olá, tudo bem, Guilherme? O tema de hoje se destaca visto que sepsi é um problema de saúde pública mundial, apresentando altas taxas de morbimortalidade. Na conversa de hoje, buscaremos abordar as barreiras e as soluções para a implementação dos protocolos para sepsi na pediatria. E dando início ao nosso podcast, gostaria de perguntar à doutora Daniela qual a prevalência da sepsi e choque séptico no cenário atual. Guilherme, essa é uma pergunta muito desafiadora, porque a prevalência ela varia de acordo com a localização geográfica, o tipo do hospital, se é um hospital cirúrgico, oncológico, um hospital geral, e se dentro do hospital eu estou avaliando uma UTI pediátrica ou um pronto-socorro. Além disso, a prevalência também varia de acordo com a forma de rastreamento e o período em que foi estudado. Então, em relação à localização geográfica, o maior estudo epidemiológico realizado até o momento chama-se SPROUT. Ele reuniu 128 UTIs de todo o mundo, e a prevalência geral de sepsis foi de 8,2. No entanto, o estudo observou que houve variação entre os continentes, por exemplo, Europa 6% e África 25%. Além disso, o estudo sugere que, em média, numa UTI geral, 16 leitos, é provável que pelo menos um paciente esteja sendo tratado por sepsis. Uma outra revisão de 2018 avaliou a incidência e a mortalidade de sepsi em crianças. A incidência da sepsi foi de 48 casos a cada 100 mil pessoas ano, e de 22 casos de sepsi grave em 100 mil pessoas ano. Os autores ainda fizeram uma estimativa exploratória, segundo a qual deve ocorrer 1,2 milhões de casos de sepsis em crianças ao ano. A limitação desse estudo é que a maioria dos estudos reunidos para a revisão sistemática foram estudos de países desenvolvidos do hemisfério norte. Com relação ao rastreamento, tem um outro estudo de um autor chamado Balamut, que ele utilizou 2 estratégias de rastreamento. Como o estudo foi realizado nos Estados Unidos, o código de classificação de doenças é o CID-9 com modificação clínica. Aqui no Brasil é o nosso CID-10. E o CID-9, ele permite associar 2 palavras, então, infecção associada à disfunção orgânica ou sepse grave e choque séptico. Lembrando que no CID-9 nós temos, existe esse código de sepse, e no nosso CID-10, o código utilizado é septicemia não especificada, ou a partir de cada agente. E ainda nesse estudo do Balamut, a prevalência de sepse ela foi 7 vezes maior no grupo que considerou o diagnóstico de infecção associada à disfunção orgânica. E a mortalidade, ela foi maior, 3 vezes maior, no grupo rastreado pelo código de sepse grave e choque séptico. Então, os autores discutiram que a aplicação de um código específico para sepse grave e choque séptico identificou um grupo menor de pacientes, porém com maior gravidade e mortalidade. Em relação ao período que eu comentei, existe um outro estudo brasileiro da doutora Cristina Mangia, que avaliou os dados do Sistema Único de Saúde no período de 1992 a 2006. E ela observou que houve a redução do número de casos em 67% ao longo dos anos.
E a melhora provavelmente foi relacionada à melhora da nutrição, da imunização, da disponibilização de água potável, que tudo isso influencia na prevalência da sepse. Finalizando, acho que todos querem ouvir números, né? Então, no nosso estudo do Embu-Mirim, no Hospital Embu-Mirim, no pronto-socorro, nesse período de 2015 a 2016, que foi a implementação, a prevalência que nós encontramos de sepse foi de 0,41%, de sepse grave 0,14%, e de choque séptico 0,014%. E essa informação é importante porque é uma preocupação grande quando nós implementamos o protocolo, e também que eu observo nos outros serviços, é o superdiagnóstico da sepse quando é implementado o protocolo. De fato, isso aconteceu no início da nossa implementação, mas após todos se familiarizarem com o protocolo e com os feedbacks que nós realizamos, nas conversas em equipes constantes, houve melhora dessa atividade do diagnóstico. Também com relação a quando nós avaliamos a prevalência no pronto-socorro, muitas vezes a gente esquece que muitos pacientes morrem no pronto-socorro. E esse dado, ele não é avaliado quando nós avaliamos as mortalidades em UTIs pediátricas. Um outro dado aqui da América Latina é o estudo LAPS, que foi realizado pela doutora Daniela Carla, com a prevalência, que analisou as prevalências de sepse grave e choque sépticos em UTIs pediátricas da América Latina. E o número encontrado foi de prevalência de sepse de 42,6%, sepse grave 25,9% e de choque séptico de 19,8%. Muito interessante. Pegando um gancho nessa parte que você falou do superdiagnóstico, quando estava implementando o protocolo na instituição do Embu-Mirim, será que a doutora Cristiane poderia nos falar um pouco sobre como fazer o diagnóstico de sepse, de choque séptico na faixa etária pediátrica? Sim, Guilherme, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer. O diagnóstico da sepse é essencialmente clínico e ele deve ocorrer antes que o paciente apresente hipotensão. Atualmente, estão sendo revistos pelos membros do Critical Care Medicine os critérios para o diagnóstico da sepse, choque séptico em pediatria. A sepse, ela deve ser suspeitada quando temos infecção acompanhada por hipotermia ou hipertermia associada a sinais clínicos de perfusão tecidual inadequada, incluindo alterações de nível de consciência, alteração de tempo de enchimento capilar, alteração da amplitude dos pulsos, alteração de temperatura e coloração da pele, diminuição da diurese. Pensar em sepse é olhar para os sinais vitais do nosso paciente. E não podemos esquecer que na sepse o tempo é vida, já que a sobrevida deste grupo de pacientes depende de 3 principais fatores: o reconhecimento precoce, ou seja, a rápida identificação dos pacientes com suspeita de sepse, a instituição imediata de um tratamento agressivo e escalonado, e uma atenta monitorização clínica, laboratorial e hemodinâmica. Muito interessante. A senhora poderia falar também por que o reconhecimento da sepse na faixa etária pediátrica é mais desafiador? Sim, realmente o reconhecimento da sepse na faixa etária pediátrica representa um grande desafio aos profissionais de saúde. Como falado anteriormente, sepse deve ser suspeitada quando temos a infecção associada a sinais clínicos de perfusão tecidual inadequada. E para a faixa etária pediátrica, não temos critérios atualizados tão bem definidos. Atualmente, os membros da Sociedade do Critical Care Medicine têm se reunido em uma força-tarefa para avaliar e desenvolver e validar critérios para a identificação da sepse em crianças. Ainda utilizamos os critérios de Goldstein, de 2005, e é comum profissionais de saúde terem interpretações diferentes. Além disso, lidamos com uma faixa etária que engloba pacientes desde recém-nascidos até adolescentes, ou seja,
pacientes com características muito distintas, que englobam uma grande variação contra a faixa de normalidade, por exemplo, dos sinais vitais. Ótimo. Doutora Daniela, quais os impactos da implementação do protocolo sepsi nos serviços de saúde? Guilherme, os estudos têm mostrado uma melhora do tratamento da sepse com redução do tempo para iniciar a administração do antibiótico e o tempo para administrar o volume. Os estudos também têm mostrado uma redução de disfunção orgânica, redução do tempo de permanência hospitalar e redução de mortalidade. No estudo que nós realizamos no Hospital do Hemoi-Mirim, a aplicação de protocolo lá também auxiliou no rastreamento e nos tratamentos precoces da sepse. Ótimo. E a senhora poderia nos contar um pouco sobre a história da implementação do protocolo sepsi na pediatria? Claro, a implementação do protocolo sepsi, ela nasceu por volta de 2014 para evitar os óbitos por choque séptico no hospital. Então, nesse ano de 2014, nós avaliamos os prontuários dos pacientes que apresentaram sepse grave e choque séptico no período de 2008, quando começaram as atividades do hospital, até 2014, no ano que nós decidimos iniciar um protocolo. Na análise desses prontuários, nós observamos várias oportunidades e elaboramos um diagrama de Ishikawa para avaliar as causas de óbitos, das quais as principais foram dificuldade de realizar o diagnóstico, atraso no tratamento e ausência de um protocolo institucional. Então, nós realizamos diversas reuniões com várias equipes, incluindo as equipes médicas e de enfermagem do pronto-socorro infantil, a farmácia, a equipe da neonatologia, a equipe do laboratório, para que a gente pudesse elaborar um protocolo dentro da nossa realidade de um hospital público. E aqui está uma dica que eu considero fundamental para o sucesso da implementação: trabalho e engajamento das equipes, e isso foi fundamental no AMIBOI. Em janeiro de 2015, nós realizamos o treinamento em loco com a equipe de enfermagem médica do pronto-socorro infantil, e em fevereiro de 2015 nós iniciamos o protocolo. No período de 2015 a 2016, nós começamos a dar feedback para as equipes do pronto-socorro, tanto de enfermagem quanto médica, na forma de e-mails e cartas de reconhecimento. Nos e-mails, nós informávamos a taxa de adesão e a mortalidade. E nas cartas de reconhecimento, nós enviamos para os profissionais que aderiram ao protocolo em 100%. E esse também foi um outro grande aprendizado para o sucesso, o engajamento das equipes através do feedback. Todos se sentiam muito motivados de saber que o protocolo melhorou o tratamento e os desfechos da sepse dos pacientes que eles atenderam. Com certeza, eu imagino que o resultado, você vê o resultado assim, deve ter um impacto na sua conduta muito grande, né? Sim. E, doutora Marta, a senhora podia nos contar um pouco também sobre a implementação do protocolo sepsi dentro do Einstein? Claro, Guilherme. Eu vou falar um pouquinho de como é que foi nosso histórico também, tem várias semelhanças em relação ao que a Daniela falou. Então, no Einstein, já há mais de 10 anos, a gente tinha uma diretriz assistencial de sepse. O que é diretriz assistencial? Na verdade, consiste num documento onde tem um conteúdo teórico e também um fluxograma de conduta baseado nas evidências científicas mais atuais, né? Isso é revisado periodicamente. Essas evidências, elas se referem tanto a diagnóstico quanto a monitorização e tratamento. Então, essa diretriz assistencial, ela já existia. No entanto, só a partir de 2017 é que a gente passou a estabelecer o que chamamos de protocolo gerenciado, o que significa uma diretriz assistencial como base teórica, mas também a definição de indicadores que possam nortear na prática o andamento desse protocolo. Então, como indicador, por exemplo, no caso da sepse, a gente pode citar um indicador de resultado, que seriam as taxas de mortalidade de cada serviço, por exemplo, e um indicador de processo, que seria, por exemplo, adesão ao pacote de primeira hora, que a gente vai falar mais para frente. Então, esses dois indicadores, por exemplo, eles fazem parte do nosso protocolo gerenciado. A partir de então, da definição dessa diretriz teórica e dos indicadores, a gente segue alguns passos que tanto aqui como no
serviço que a Daniela se referiu, provavelmente a gente passa pelas mesmas etapas, né? Então, primeiro estabelecer um grupo multidisciplinar envolvido nesse protocolo sepsi. Esse grupo é muito importante que tenham pessoas tanto da enfermagem quanto médicos, eventualmente farmacêuticos, e que envolvam tanto pessoas do pronto atendimento quanto da UTI, para a gente ter uma continuidade no cuidado. Em segundo, fazer a revisão dos diretrizes e dos indicadores e definir quem vai fazer a coleta dos dados, e a partir de então, como terceiro passo, elaborar treinamentos para a equipe de enfermagem e para a equipe médica, treinamentos tanto teóricos quanto práticos, que possam melhorar a adesão a essas práticas. Em seguida, a gente também tem que olhar quais as barreiras e quais as dificuldades que tem cada serviço, como, por exemplo, a Daniela citou, lembrando que realmente o engajamento das equipes todas é bastante importante para o sucesso do protocolo, e a partir daí a gente vai revisando os casos onde houve sucesso na adesão ao protocolo e nos casos de insucesso, e avaliando oportunidades de melhoria. O pacote de primeira hora, então, ele é bastante decisivo para o impacto do tratamento a cada paciente, né, e ele envolve, então, a partir do reconhecimento do diagnóstico de CEP, ele envolve o estabelecimento de um acesso venoso, a coleta de exames, incluindo hemocultura, a introdução de antibióticos na primeira hora e o início de drogas vasoativas já no pronto atendimento na primeira hora, quando indicado. Então, esse foi mais ou menos o protocolo que a gente estabeleceu. Ótimo. Doutora Marta, a senhora poderia resumir quais as principais barreiras para a implementação desse protocolo? Sim, eu vou citar como são as barreiras no nosso serviço, lembrando que isso pode ser individualizado para cada serviço, seja público ou privado, dependendo da localização, mas a gente sabe que em pediatria, muitas vezes, as barreiras, os desafios são semelhantes nos vários serviços. Então, eu dividiria as barreiras em barreiras técnicas e barreiras comportamentais. As barreiras técnicas, eu acho que as mais importantes são, primeiro, o reconhecimento precoce, principalmente considerando que as crianças, e principalmente as crianças menores, podem ter sintomas menos evidentes, sintomas menos específicos. Então, é importante pensar no diagnóstico de sepse para fazer um reconhecimento precoce. E a segunda barreira técnica seria o estabelecimento de um acesso venoso precoce e efetivo, seja um acesso periférico, intraósseo, um catéter. A seguir, nós vamos comentar um pouquinho sobre como superar esse tipo de barreira. Em relação ao aspecto comportamental, realmente a primeira questão já citada é o engajamento das equipes para que todo mundo esteja na mesma força-tarefa de conseguir implementar o protocolo com sucesso, e o segundo, realmente fazer com que as equipes tenham adesão ao pacote de primeira hora e cumpram realmente todas as etapas de monitorização e tratamento que a gente preconiza. Ótimo, muito interessante. Levando em conta essas 4 barreiras técnicas de reconhecimento, acesso venoso, início da antibiótico terapia e as drogas vasoativas, quais dicas a doutora Cristiane daria para a elaboração e implementação de um protocolo sepsi de sucesso? Bom, Guilherme, resumindo um pouquinho o que a doutora Marta já expôs de uma forma muito clara, né? Cada instituição deve desenvolver e adotar seu próprio protocolo para reconhecimento e tratamento da sepse. Esses protocolos, eles precisam conter pacotes que vão propiciar esse reconhecimento e ações para nos ajudar a identificar as barreiras e propor soluções para um melhor resultado. No pacote de reconhecimento, é importante a utilização de ferramentas de triagem específicas para
possibilitar a deflagração do protocolo sem atraso. Sistemas de alerta na triagem, eles precisam ser criados e adaptados ao perfil de cada paciente e também aos recursos disponíveis em cada instituição. Por exemplo, criação de cards que contenham sinais vitais por faixa etária, que contenham condições de alto risco, elas devem estar presentes. Uma das principais barreiras que nós encontramos, como a doutora Marta falou, é a obtenção do acesso venoso. A gente sabe que o acesso venoso na faixa etária pediátrica não é uma tarefa fácil, principalmente em condições de alteração de perfusão. E essa é uma barreira que vai envolver o atraso na administração de fluidos, ou seja, na ressuscitação volêmica, o atraso no início da antibiótico terapia e o atraso no início de drogas vasoativas e outras medicações quando indicado. E cada serviço ele precisa otimizar os seus recursos, né? Então, por exemplo, podem ser criados times, né, de enfermagem com expertise em punção periférica. O treinamento, né, deve ser contínuo em relação à obtenção de acesso intraósseo e também um treinamento tanto da enfermagem em relação à punção guiada por ultrassom, no caso do acesso periférico, e de médicos em relação à punção do catéter central guiada por ultrassom. E com isso, nós vamos conseguir melhorar aí os nossos resultados. Uma outra barreira que nós podemos encontrar é o atraso na administração dos antibióticos, né? Não somente dos antibióticos, mas dos antimicrobianos, aí nessa primeira hora do reconhecimento da sepse. E como ação, a gente precisa envolver toda a equipe multiprofissional, ou seja, médicos, enfermagem, farmacêutico clínico, em treinamento para que seja prescrito antimicrobiano na primeira hora, para que seja realizado o aprazamento do antimicrobiano nessa primeira hora e para que a farmácia consiga dispensar esse antimicrobiano nessa primeira hora. Por exemplo, a presença de uma farmácia satélite pode ser uma solução. E uma outra barreira que eu colocaria aqui seria o início da droga vasoativa, né, que também merece atenção. O Surviving Sepsis Campaign de 2020, ele recomenda que a droga vasoativa, quando indicada, ela seja iniciada na primeira hora do atendimento da sepse. E para que não haja atrasos na administração, o próprio Surviving Sepsis Campaign liberou que ela seja iniciada em acesso periférico até que seja obtido o acesso central. Mas nós precisamos de alguns cuidados em relação à infusão da droga vasoativa em acesso periférico. Por exemplo, ela precisa ser mais diluída, né? E a gente também precisa de uma maior supervisão desse acesso periférico enquanto a droga estiver correndo. Então, essas são barreiras que eu acho que nós precisamos estar sempre atentos em relação à primeira hora de atendimento da sepse. Muito bom, doutora Daniela, doutora Cristiane, doutora Marta. Muito obrigado pela participação de vocês. Foi um prazer tê-las conosco e discutir esse tema tão importante e relevante. Se alguma de vocês quiser fazer algum comentário final para concluir ou quiser um espaço, está aberto. Ô, Guilherme, eu gostaria de deixar aqui, então, algumas dicas, né, para elaboração e implementação de um protocolo sepse de sucesso. Então, para o sucesso na elaboração e implementação de um protocolo gerenciado, é essencial o treinamento e engajamento de toda a equipe multiprofissional,
ou seja, médicos, enfermeiros, farmacêuticos clínicos, entre outros profissionais. E cada instituição, ela precisa elaborar e adotar seu próprio protocolo, que precisa ser guiado por metas, pois somente dessa forma será possível identificar barreiras e propor ações visando melhores resultados. E entre as ações de melhorias, né, o que nós podemos citar? Então, primeiro, como já foi falado anteriormente, o treinamento regular de toda a equipe multiprofissional. Segundo, se possível, discussão de casos clínicos em centros de simulação realística. Terceiro, devem ser criadas rotinas de debriefing, com feedback de casos vivenciados no próprio serviço. Quarto, é importante que cada serviço crie um grupo sepse, né, formado por membros da equipe multiprofissional, que terão como objetivo fazer o levantamento e o monitoramento dos casos sepse e, dessa forma, planejar ações de melhoria. O protocolo ele precisa ser adaptado ao perfil de cada paciente, aos recursos disponíveis em cada instituição. E eles precisam ser simples, acessíveis e individualizados. Muito interessante, muito obrigado, doutora Cristiane. Doutora Dani, se quiser fazer algum complemento. O que eu acho que seria importante é os médicos e enfermeiros terem a noção de que o protocolo não compete com a decisão técnica, né, a decisão médica de tratar o paciente, né, então o que seria importante é eles entenderem que o protocolo são ferramentas para que eles possam diagnosticar precocemente e tratar corretamente a sepse, e que eles não se sintam tolhidos ou intimidados ou obrigados a utilizar o protocolo e se sintam diminuídos com relação à decisão clínica para tomar. O mais importante é que o médico sempre seja ao lado do seu paciente, reavaliando sinais vitais, porque essa é a função do médico, né, estar ao lado dos seus pacientes. Doutora Marta? Eu acho que foi dito tudo. Eu acho que é importante para quem nos ouve saber que existem inúmeras formas de melhorar o reconhecimento, o tratamento, a monitorização, e que não necessariamente demandam recursos extremamente caros, né? Eu acho que a palavra engajamento realmente é uma palavra importante, e até a criatividade, né, na busca de soluções em cada serviço, seja na forma de treinamento, de curso, de palestra, enfim, que possam se aplicar a cada serviço. Então, é possível, em qualquer serviço, público ou privado, com os recursos humanos e com os recursos estruturais que cada um tenha, estabelecer formas de melhoria no tratamento e nos resultados da sepse. E acho que mais uma coisa que eu acrescentaria é sempre dividir com o time os resultados, né? Porque às vezes esses indicadores eles ficam muito dentro do time ou dentro da liderança médica e elas acabam não chegando para as pessoas que estão abrindo, que estão ao lado, que estão na ponta. Então, uma outra mensagem que eu deixaria é dividir, né, compartilhar os resultados com todo o time, celebrar os resultados, porque isso gera motivação, né? A gente sabe que o protocolo traz resultados positivos, e esse feedback de resultados, de adesão, de mortalidade é muito importante para o engajamento que nós conversamos anteriormente. Gostaria de agradecer mais uma vez as três por terem aceitado o convite. Foi um bate-papo que deu um grande aprendizado, aposto. E por aqui encerramos mais um podcast da Academia Digital Einstein. Esperamos que tenham gostado do episódio. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital, acesse academiadigital.einstein.br. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.